Queria abrir para discussão alguns comentários dos professores Dr. Mauro Monteiro e Dr. Marciano, e também depois permitir algumas perguntas por parte da plateia. Todas as palestras foram de altíssimo nível e criam um desafio para a gente que milita nessa área de tentar acompanhar a qualidade e o nível das apresentações. Ao começar pelo Rinaldo, foram excelentes ilustrações, com uma excelente correspondência entre anatomia e função, e você chamou muita atenção para a importância do resultado funcional da hepatectomia. Quer dizer, todo o objetivo de se conhecer bem a anatomia hepática, por fim, é o resultado funcional. Mostrou a realidade aumentada, e a realidade aumentada hoje ela tem o potencial de criar cenários de isquemia pós-operatória, que é uma coisa que normalmente o cirurgião experiente faz a partir do conhecimento que ele tem, da análise das imagens, fazendo um mapa mental tridimensional com base na anatomia real daquele paciente, nos exames que o paciente tem. A apresentação do novo conceito do Takasaki é muito interessante, embora a gente não saiba se isso vai ser uma coisa que vai prevalecer na literatura ou não. A placa de Lennec é uma coisa que a gente conhece desde que começou a estudar o rebaixamento da placa hilar, muitas vezes sem conhecer o nome, né? Porque nós não conhecíamos a publicação, isso foi revisitado. E eu acho que você chamou a atenção da questão das competências que são necessárias para o cirurgião hepatobílio pancreático, né? O conhecimento, competências cognitivas, psicomotoras, saber dissecar aquilo ali, e afetivas, mas afetivas no sentido de julgar, né? Ter um julgamento adequado do que se pode fazer. E para concluir o comentário sobre a sua aula, eu acho que ela está muito focada na formação do cirurgião. Isso é importante para o interno, é importante para o residente, é importante para o cirurgião geral que quer começar a fazer cirurgia hepática. Ele tem que partir dessas aulas que viu aqui hoje, compreender as imagens, fazer treinamento na peça. Eu acho muito importante, peça em cadáver, não tem outra maneira de você estudar rebaixamento de placa hilar e a origem dos pedículos que não seja assim. Seguida, ir para um treinamento simulado, daí a importância de institutos como esse aqui. E eu acho ainda indispensável a cirurgia laparoscópica em animais. Eu acho muito importante para você desenvolver as habilidades necessárias. Só então que você está autorizado a partir para o treinamento supervisionado em humanos e depois, ainda assim, fazer um fellow ou uma residência num centro especializado na área hepatobílio pancreática, porque somente unindo conhecimento e habilidade você vai ter bons resultados. Com relação a... Bom, você quer melhor comentar aula por aula? Acho que sim. Então... Ok. Então, tá. Eu acho que eu queria também dizer que dificilmente a gente participa de uma sessão onde todas as aulas são de nível excepcional. E eu acho que hoje a gente participou aqui de uma sessão onde todos os palestrantes estão de parabéns. Eu gostei de todas as apresentações. Então, como proposta do Dr. Mauro, a gente comentar cada aula, teria muita coisa para a gente falar, acho que poderíamos ficar horas aqui, mas eu vou também tentar ser objetivo. Eu acho que em relação à aula do Rinaldo, então, que foi muito bem ilustrada a questão das novas tendências, né, de ressecções não regradas, não clássicas, ressecções menores, né, dentro dessa nova era da cirurgia liver sparing, né. Eu vejo assim, a gente foi evoluindo, né, com esses conceitos de poupar parênquima hepática e fazendo ressecções cada vez menores e poupando fígado. É bem interessante aquele desenho do professor Santibães que você mostrou, mostrando, né, o diagrama de ressecções superiores à direita, superiores à esquerda, dependendo da anatomia venosa e de chantes venosas. A gente pode fazer ressecções bissetorectomias, né, mantendo só os segmentos inferiores ou superiores. Então, a gente evoluiu nisso e, ao mesmo tempo, a gente evoluiu também na cirurgia laparoscópica. E eu vejo que, em um certo momento, a gente está entrando em conflito, à medida que eu percebo que entusiastas, né, da cirurgia hepática laparoscópica abrem mão desse conceito do liver sparing, visando fazer uma cirurgia
que seria mais prática por laparoscopia, como, por exemplo, por abordagem glissoniana, né, intra ou extra-hepática. Então, eu acho que a grande mensagem, né, da aula do Reinaldo fica que a gente não deve abrir mão desse novo conceito de cirurgia liver sparing quando a gente se propõe a fazer cirurgia laparoscópica, né, não fazer uma cirurgia hepática maior, só porque isso é mais factível por laparoscopia, né? Mas acho que eu gostei bastante da aula. E só, então, aproveitando, Reinaldo, só para te perguntar, você acha que a gente já está no momento de indicar de rotina? O doutor Mauro já falou que isso requer um treinamento, eu concordo. Você acha que a gente está no momento de já indicar de rotina, né, para cirurgiões que já têm experiência com cirurgia hepática aberta, a abordagem glissoniana intrahepática? A gente tem segurança já para isso? Poucos centros realizam isso. Eu estou me referindo à abordagem laparoscópica, né, a glissoniana intrahepática. Nós sabemos que os japoneses proscrevem isso, acham que é uma abordagem às cegas, né? Mas qual que é a sua opinião? Eu acho, na verdade, que a melhor abordagem é a abordagem, como eu mostrei ali, seguindo os conceitos de Takasaki e a membrana de Lehne, que é a abordagem extrahepática, né? Sem a ruptura do parênquima antes. E mesmo por vídeo, a gente viu que é possível, se a gente seguir a anatomia dos 3 ramos secundários do pedículo glissionano e dos ramos terciários, poder fazer cirurgias poupando o parênquima, mas sempre com o conceito de usar aqueles gates que eu mostrei ali, ou seja, os espaços onde há uma zona de acesso mais fácil entre a face glissionana e a de Lennox, que tu permite. Então, tu vai ter 6 gates que tu pode abordar os pedículos secundários e até terciários e fazer uma ressecção poupando o parênquima e principalmente sem deixar fígado isquêmico remanescente, que os últimos trabalhos têm mostrado também que isso prejudica a sobrevida e aumenta a recidiva. Obrigado, Renato. Tá. Ok, então, sobre a aula do Dr. André Godoy, também muito boa. Eu acho que a questão da avaliação da volumetria é um dos calcanhares de Aquiles que nós temos hoje em cirurgia hepática, né? E por mais que a gente possa caminhar, eu acho, para um método que nos dê precisão, nos dê acurácia em volumetria, eu também acho que, né, aproveitando o que eu falei antes de tendência de cirurgia liver sparing, esses conceitos eles são aplicáveis quando a gente prevê uma ressecção regrada. Mas como avaliar a volumetria naqueles pacientes que nós estamos prevendo ressecção de 6, 7 metástases, mais radioablação de 4, 5 metástases, que é uma tendência hoje, cada vez mais, a gente não fazer ressecção em 2 tempos e fazer ressecção em um tempo só, mesmo que a gente faça radioablação, né, de várias lesões, já que hoje nós temos inúmeros trabalhos que mostram que a sobrevida é praticamente a mesma, fazendo em tempo único, e a gente deve buscar isso. Então, por mais que a gente evolua no sentido de ter um método ideal de volumetria funcional, mesmo assim, a gente está andando tão rápido com a melhora das técnicas, né, e mais ousados em relação à ressecção, que a gente vai ainda, nesses casos de lesões múltiplas bilobares, né, que são submetidos à quimioterapia pré-operatória, né, o adjuvante, a gente fica difícil de prever quanto de fígado vai sobrar numa ressecção de 5, 10, 15 metástases. E aí volta o que o doutor Mauro falou, acho que cirurgia hepática é para quem tem expertise, para quem desenvolve isso ao longo da sua carreira, porque os conceitos eles são muito variáveis para um cirurgião, né, para outro, e a gente deve ter isso em mente sempre, que tem que estar sempre estudando, se atualizando, aperfeiçoando. E acho que, em relação à aula do Dr. André, é só parabenizar também. Bom, com relação à apresentação do André, também foi maravilhosa, excelente atualização, bastante abrangente dos fatores implicados. O primeiro cuidado ficou bem claro, que é a seleção do paciente, né? Então, essa seleção bem feita vai impactar diretamente na taxa de sobrevida. Então, a gente está falando de estudo de mutação genética,
número de metástases, presença de doença extrahepática ou não, incluindo linfonodal, a possibilidade de se antever uma ressecção R0 e, sobretudo, a resposta à quimioterapia, né? Já foi falado aqui, aqueles considerados slow responders, aqueles só vão responder depois do 12º ciclo, e já chegaram lá, já foi muita coisa, né? Porque o ideal seria operar antes. Se o cara não conseguiu reverter ou diminuir ou ter resposta com 6 ciclos, a coisa está feia. Então, esses slow responders, embora respondam, têm um prognóstico pior de sobrevida. O cuidado, então, com a quimioterapia, nunca prolongar a quimioterapia desnecessariamente, e também o cuidado com a técnica. A técnica cirúrgica vai impactar no tempo de sobrevida livre de doença, se a gente deixa a doença R2 ou R1, e na sobrevida global. Como ele falou, o principal mecanismo de morte é a insuficiência hepática, mas a gente não pode também desprezar a questão da fístula biliar, né? O abscesso por área isquêmica, é uma coisa que você eventualmente reopera, você drena, às vezes nem reopera, mas a fístula biliar é a pain in the ass, como diz o americano, né? É muito complicado de lidar, muitas vezes, principalmente se o paciente não tem uma papila, precisa fazer uma papilotomia, tem alguma outra cirurgia associada. O índice cinético, que foi descrito pelo Jean-Nicolas Vauthier, é uma coisa que a gente tem que ter olho, muito mais do que o volume, mas o crescimento do volume pós-embolização portal. Nós, infelizmente, como eu sou um cirurgião militante na área hepatobiliar em hospital público, tenho que lidar com a classificação de Child e a volumetria. E são ferramentas que, se você souber usar com juízo e propriedade, você vai conseguir evitar a insuficiência hepática. A gente tem também a cintigrafia condizida, mas é uma coisa que a gente tem usando mais recentemente, pré e pós-embolização portal. O PDR, o Plasma Disappearance Rate, é uma coisa maravilhosa, interessante. Você pode fazer clampeamento pedicular extrahepático seletivo e avaliar. Eu não conhecia esse conceito da atrofia maior que 10% para insuficiência hepática e tirei para mim 3 observações finais da sua aula. Primeiro, a seleção. O idoso, a questão da funcionalidade, né, o índice de vida global. Cuidado com o volume remanescente final. E, sobretudo, a boa técnica, não esquecendo de verificar a pressão portal intraoperatória em situações que você pode antever um small for size. A apresentação do Weber. Bom, a apresentação do Weber foi uma apresentação muito completa, abrangente, abordou os nuances da questão da ressecabilidade e um profundo conhecimento da metodologia científica. Com relação ao tratamento sistêmico, a gente poderia falar em tratamento de primeira linha, segunda linha e terceira linha. Nos Estados Unidos existem uma gama de opções, na Europa, no Brasil todo, de como começar a primeira linha, mas acaba que todo mundo, em geral, começa com FOLFIRI ou FOLFOX, sim ou não associado a um anticorpo. A associação de anticorpo à quimioterapia tradicional, que não tem por objetivo a conversão, já se mostrou não impactante na sobrevida. Nós mesmos temos uma meta-análise publicada em 2015 a respeito desse assunto. Mas, se você quer conversão e você precisa de conversão, no primeiro tratamento tem que ir com tudo. Então, você tem que ter um estudo genético para guiar o tipo de biológico que vai estar associado. Recentemente, se mostrou que, em situações que você tem metástase hepática do cólon direito, mesmo sendo carrais selvagem, não havia benefício do cetuximab associado. Para a segunda linha, então, você vai ter várias opções. E terceira linha, nós poderíamos incluir, além dos esquemas quimioterápicos, a aplicação de DBIRI ou a radioterapia interna seletiva com ítrio. No contexto da quimioterapia paliativa, com doença exclusiva no fígado, também esses 2 últimos que eu citei, mas, mais recentemente, a gente teve um estudo chamado CLOCK, muito interessante, em que houve aumento de sobrevida quando a gente associou radioablação à quimioterapia para pacientes ressecáveis, o que não vem se confirmando para pacientes nos quais se fez quimioterapia e radioterapia interna seletiva. A adjuvância, no meu entender, ela aumenta a sobrevida livre de doença. Se você tem a doença, você vai querer viver mais tempo sem a doença, mesmo que isso não impacte na sua sobrevida. Mas existem trabalhos com aumento da sobrevida em grupos de risco, um deles publicado pelo colega aqui de São Paulo, Rafael Araújo, que hoje está em Barretos,
esse trabalho do Norlanger e uma meta-análise que não foi citada em 2016, que também demonstrou aumento da sobrevida global. A vantagem da neoadjuvância, teoricamente, é o teste da sensibilidade, da resistência tumoral, só vai estar presente em torno de 10% dos casos, então, de fato, até hoje eu tenho dúvidas com relação a se testar a quimioterapia em um paciente ressecável com tumor sincrônico e que seja facilmente operável. Mas eu acho que deve ser, para concluir, uma decisão por time terapêutico, cada um com a sua competência, mas com conceitos unificados do que é ressecabilidade e do que é uma quimioterapia adequada para o paciente. Para quem não trabalha nessa área, saber que a conversão é um fato real, ela é possível, ela aumenta a sobrevida em relação àqueles que não foram ressecados. A quimioterapia, então, pode aumentar a sobrevida em grupos selecionados, os biológicos, a utilização deles só deve ser feita mediante estudos de mutação, porque isso aumenta demais o custo e pode não impactar na sobrevida. E com relação à quimioterapia pré-operatória, num paciente sincrônico, eu acho que ela deve ser evitada quando houver o risco de evolução para missa em metástases, quando for única, e se metacrônico, não vejo necessidade de fazer, desde que sejam poucos nódulos e ressecável. Então, acho que tudo isso que foi abordado nessa questão falava sobre uma forma de seleção do risco biológico da doença. Ok, acho que nós estamos bem apertados com o tempo. Eu vou fazer um comentário da aula do Weber também, rapidinho, e a gente vai abrir para a pergunta já na sequência. Então, sobre a aula do Weber, acho que o Dr. Mauro explanou de maneira muito ampla, né, toda a importância do cirurgião de avaliar o paciente que é ressecável e o paciente que é inicialmente irressecável. Eu lembro que, acho que há pouco tempo atrás, se tentou estabelecer o conceito de paciente potencialmente ressecável, né? E o paciente irressecável. E aí isso acabou sendo substituído pelo conceito de paciente inicialmente irressecável, porque muitos pacientes, a gente, de acordo com a resposta, vai operar esse paciente. Então, acho que a grande mensagem, além do que o Dr. Mauro já colocou do ponto de vista científico, é a gente ter cuidado antes de definir que um paciente é irressecável, né? Então, a gente discutir isso do ponto de vista multidisciplinar, se tiver dúvida em relação à imagem, discutir com o radiologista, discutir com o oncoclínico, começar a fazer quimioterapia para esse paciente e no momento que a gente achar que dá para operar, aí a gente operar de acordo com a estratégia em 2 tempos, com alguma técnica de hipertrofia ou até em um tempo só, dependendo do paciente, mas ter esse cuidado. Um dado que sempre a gente tem que comentar, eu queria perguntar para o Weber, então, para a gente colocar algumas perguntas, naquele paciente com lesões múltiplas, Weber, grandes e pequenas, né, aquela pergunta chata de sempre, em que a gente sabe que mesmo com 4, 6 sessões de quimioterapia neoadjuvante, existe risco de algumas lesões desaparecerem, e na era onde a gente previa sempre uma ressecção regrada maior, era até mais fácil. Desaparece, eu tiro o fígado direito inteiro, né? Mas nessa nova era de a gente poupar fígado, né, a preocupação é com as lesões pequenas que desapareçam, e a gente sabe que isso é um problema. Pergunta bem direta, sugestão de algum método de marcação pré-operatória no serviço? A gente tem uma experiência com marcação, com clipe metálico, colocado pela radiologia. Talvez tenhamos marcado 3, 4 pacientes nos últimos anos assim, não foram tantos. Eu acho que a gente tem que evitar que isso aconteça, e a gente sabe quais pacientes são de maior risco para isso acontecer. Então, os pacientes que são raça selvagem, virgens de tratamento, tumores não de cólon direito, esses pacientes têm taxas de resposta maior ao esquema de tratamento pré-operatório, e é onde as lesões podem desaparecer. Mas eu acho que, se tem essa dúvida, vale a marcação. Recentemente eu vi uma apresentação interessante de fazer radiofrequência pré-início da quimioterapia nas lesões pequenas e percutânea. É uma situação que se encaixa no conceito do parenchyma sparing, especialmente se você teria que fazer uma radiofrequência depois. Então, se a lesão tem menos que 2 centímetros, você faria isso antes do início do tratamento sistêmico. Acho que esses são ou marcar ou fazer a ablação da lesão.
complementando, eu também já vi comentários de grupos que tentam marcar até com uma pequena injeção de álcool, né, para fazer uma marcação ali de uma isquemia localizada. Mas eu acho que, concordo contigo, tem que tentar estratificar bem o paciente, definir bem a estratégia, acompanhar bem de perto, às vezes já com 2, 3 ciclos já fazer um exame de imagem de boa qualidade, né, uma ressonância com Primovist, e não deixar, né, tentar não deixar que isso aconteça. A aula do Raniel também muito boa, bem direta, bem objetiva, né, de um outro tipo de paciente, que é o paciente com doença, né, irressecável metastática. Eu acho que o Raniel colocou muito bem. A gente não falou aqui de prótese, né, nesses pacientes sintomáticos que têm alto risco cirúrgico e volume de doença grande. Talvez, né, alguém tenha experiência com prótese, a gente não gosta muito de prótese, acho que tem casos bem selecionados para prótese, aquele paciente que tem expectativa de vida muito curta, né, como paliação do sintoma da lesão primária, né, os estomas também a gente pode fazer naquele paciente que não vale a pena ressecar realmente o primário, tal é o volume de doença secundária, não só no fígado como em outros sítios, né, e eu acho que eu abriria para perguntas, deixaria só o doutor, então, Mauro, comentar aqui, e a gente poderia abrir para perguntas da plateia. Bom, com relação à apresentação do Raniel Spencer, e como take-home message para todo mundo, é importante lembrar que o tumor primário também responde à quimioterapia, e ficou bastante documentado aqui, porque cada vez mais se faz menos ressecção do primário. Todavia, é importante lembrar também que a ressecção laparoscópica muitas vezes é possível para ambos, e essa via deve ser associada, deve ser utilizada. Eu tendo a acreditar que a ressecção do primário, quando possível e facilmente realizável, ela melhora pelo menos a qualidade de vida do paciente, desde que não tenha complicação, né? Porque ela diminui a exfoliação do paciente, e por isso é feita principalmente nos casos de lesão localizada direita. Quando se fala em prevenir complicação, claramente não é prevenir complicação do tumor em si, que ocorre cada vez menos pela resposta à quimioterapia, mas quando você operar, evitar complicação da cirurgia. Então, se você está com um paciente que tem uma doença irressecável e um tumor no reto, que vai exigir excisão mesorretal, não é do lado de cima da junção, fazer uma anastomose baixa, de alto risco, principalmente se você levar em consideração outros fatores como status e idade, então talvez evitasse uma anastomose num caso como esse. No caso do reto com metástase ressecável, acho que a tendência é essa mesma, quimioterapia sistêmica, mais uma radioterapia ou short course para substituir a radioterapia convencional, cirurgia do fígado. Eram só esses comentários. Parabéns.